livro de Efésios, no capítulo 2, o verso 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Reconciliaste ambos em um só corpo. E em 1 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 13, diz mais: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nesses dois textos e dezenas de outros textos dentro da Bíblia Sagrada, apresenta ou salienta a igreja como um corpo. A unidade da igreja, o posicionamento funcional da igreja como um corpo. E um corpo onde cada membro tem a sua relação, cada membro bem ajustado forma todo esse corpo que compõe a Igreja de Deus universal. E a cruz de Cristo foi que reconciliou todos aqueles que crê em um só corpo. A cruz de Cristo. O Espírito Santo, através do Espírito Santo, todos são batizados em um só corpo, porque somente o Espírito Santo pode levar a pessoa à decisão de se entregar a Cristo através do batismo. Então a igreja é um corpo e cada membro faz parte deste corpo. Jesus Cristo é o cabeça desse corpo. Ele é que concede vida espiritual por intermédio do seu poder, por intermédio de sua graça, a cada fiel genuíno. Cristo, portanto, é o cabeça da sua igreja, não o homem. E Cristo, ele concede o seu amor aos membros deste corpo. Ele habilita os membros para funções vitais. Ele edifica esta igreja, edifício de Cristo. Ele leva as pessoas à eficiência, à união, ao envolvimento, quando ele concede dons espirituais a cada membro desta igreja. Portanto, a igreja de Deus, Cristo o cabeça, os membros são, cada pessoa são os membros e todos bem ajustados formam então o corpo de Cristo, que é chamado de igreja. Então a igreja é o edifício de Deus, é o templo de Deus no qual habita o Espírito Santo. Jesus Cristo então é o fundamento, é a pedra angular. E esse templo, igreja, não é uma estrutura morta. Esse templo, igreja, ela apresenta um crescimento dinâmico. Cristo Jesus é a pedra viva. Pedro nos diz isso. E ele diz também que nós somos pedras vivas. E esse conjunto de pedras vivas constitui a casa espiritual. Jesus, a pedra angular. Cada membro, pedras vivas que formam uma casa espiritual. E é interessante entendermos que esse edifício de Deus, sua igreja, ainda não está completa. Ainda está faltando pedrinhas ou pedras vivas neste edifício. Cada pessoa que crê, cada pessoa que aceita Jesus,
cada pessoa que deixa ser purificada pelo Espírito Santo, então vão fazendo parte desta construção, a Igreja de Deus. Cada membro são pedras vivas, tá certo? Pedras que elas estão sendo colocadas no edifício, no grande edifício de Deus. E essas pedras vivas, elas são preparadas pelo Espírito Santo para suportar os testes desta vida, o fogo ardente desta vida, se preparando para o grande dia do juízo. Então, Deus quer que nós sejamos os melhores materiais nessa construção. E Paulo, ele diz isto, ele insiste que nós sejamos pessoas íntegras nesta edificação da casa espiritual, a Igreja de Deus. E essa metáfora do templo utiliza tanto a questão da santidade da congregação, o local, templo, igreja, edifício, né? Edifício, construção, mas Paulo, ele diz que eu e você somos o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, diz 1 Coríntios 3, verso 17. E ele diz bem claro, vós sois santuários de Deus, vocês são edifícios de Deus. Então, eu e você, que somos pedras vivas, edifício de Deus, santuário do Espírito Santo, nós temos que ter cuidado, não podemos destruir este santuário. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, diz a palavra de Deus. Ele habita em mim e em você. E juntos, todos nós, quando nos reunimos, temos uma casa ali espiritual, não edifício, mas uma casa espiritual viva, cheias do Espírito Santo. Portanto, quando Paulo diz, se alguém destruir o santuário de Deus, ele está dizendo, olha, eu e você podemos destruir esse santuário de Deus que somos nós, o corpo, o meu corpo, o seu corpo, olhe para você, vá na frente de um espelho, olhe bem para você e diga, eu sou o santuário do Espírito Santo. Deus me fez para ser morada do Espírito Santo. E Paulo, ele diz que as alianças descrentes, as alianças infiéis, elas mancham o nosso caráter. Aquilo que comemos, aquilo que bebemos, aquilo que vivemos, a música que ouvimos, a sociedade que nós inserimos nela, que foge dos princípios de Deus. Então, a injustiça, a iniquidade, tudo isso destrói, mancha o templo de Deus, o santuário de Deus, que é o meu corpo, que é o seu corpo. Então, Paulo está dizendo, cuidado, não destrua o santuário. Então, a igreja como corpo, a igreja como templo. Eu e você, juntos, os milhões de fiéis espalhados por toda a terra, que já descansam em Cristo, os fiéis de hoje, os fiéis que contemplarão ainda ou participarão desse corpo, todos juntos formamos o grande templo de Deus. Cada pequeno templo individual, que sou eu e você, juntos formamos o grande templo de Deus aqui nessa terra. A Bíblia também chama a igreja de Deus de noiva, a noiva do Cordeiro. O Senhor, ele se compromete solenemente dizendo, desposar-te-ei comigo, desposar-te-ei para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. E outra vez, lá no livro de Jeremias 3,14, eu sou o vosso esposo. Então, esta igreja, esse corpo, esse templo espiritual,
ele também é chamado de noiva, a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a sua igreja, ele, o esposo, e ele diz: eu vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo Jesus. O amor de Cristo por sua igreja é tão profundo, é tão duradouro, que ele mesmo se entregou por esta esposa, por esta noiva. Ele mesmo pagou o dote com o preço de sangue. O seu sacrifício na cruz do Calvário foi o preço que ele pagou para ter o direito a esta igreja, esta noiva, como se fosse o pagamento de um dote. Então, Cristo Jesus, o noivo, a igreja, a noiva, ele pagou o preço por esta noiva, o preço de sangue. E ele quer que esta igreja esteja santificada, purificada, por meio da lavagem de água pela palavra. Ele chama esta igreja de Deus aqui na terra para ser uma igreja pura, como virgem pura, que se apresenta a um esposo puro, que é Cristo Jesus. Então, a verdade da palavra de Deus, meu amado irmão, ela, através do Espírito Santo, nos santifica, nos provê purificação para que esta igreja se apresente a Cristo purificada. Então, o Espírito Santo, o sangue de Cristo, ele remove as sujeiras de sua igreja. Ele purifica, remove as vestes imundas do seu povo. Veste a sua igreja com a sua perfeita justiça. Então, esta igreja um dia vai se apresentar a Cristo como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, uma igreja sem defeito. Sim, somente Cristo é que vai poder operar essa perfeição na igreja, que é cada membro. Então, um conjunto de membros que busca a perfeição pelo poder do Espírito Santo, um grupo de membros que deixam ser lavados pelo sangue do Cordeiro, deixam ser alvejados pelo sangue do Cordeiro, eles se apresentarão a Cristo como virgem pura. Porque Cristo, ele apaga as transgressões desta igreja, apaga o pecado desta igreja, limpa esta igreja, santifica, cobre com a sua justiça. E esta noiva, Apocalipse fala muito bem disso, uma igreja vestida de linho fino, resplandecente e puro, que são a justiça dos santos, mas somente através do poder do Espírito Santo. Então a igreja, meus queridos, como corpo, a igreja como um templo espiritual, a igreja de Deus é a igreja como noiva do Cordeiro. Eu e você, meus queridos, temos a responsabilidade de, pelo poder do Espírito Santo, buscar ser purificados, pelo poder do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, sermos purificados para quando Cristo vier, ele poder receber uma igreja purificada. Somente assim, meus queridos, vamos ter a oportunidade de nos apresentarmos a Cristo Jesus. Você está buscando se purificar? Você é parte desta noiva. Você faz parte deste corpo. Você é um membro desta igreja. Mas a Bíblia também apresenta a igreja de Deus como a Jerusalém celestial. Que lindo isso! As Escrituras identifica a cidade de Jerusalém como Sião. Ali Deus habita no meio do seu povo. É de Sião que provém a salvação, diz o salmista. Essa cidade devia e deve ser
a alegria de toda a terra. A cidade só é cidade porque ela é um conjunto de cidadãos. A Nova Jerusalém é um conjunto de cidadãos purificados pelo sangue de Cristo. Então a Jerusalém celestial será composta por fiéis de todas as épocas, de todas as nações, tribos, raças, línguas, todos os povos. Então, o Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém lá de cima. Em contrapartida espiritual, a Jerusalém espiritual, a Jerusalém terrestre, o povo de Deus purificado pelo sangue de Cristo, junto com a Jerusalém lá de cima, todos filhos da promessa, os filhos de Deus aqui dessa terra, nascidos segundo o Espírito, desfrutando de uma liberdade pela qual Cristo nos tornou livre. Então, os cidadãos dessa cidade, não mais escravos do pecado, não mais escravo da Jerusalém terrestre, mas cidadãos livres, formando a Jerusalém celestial. Então, um conjunto de fiéis de todas as épocas, de todos os povos, formam ou formarão a Jerusalém celestial. Que alegria será juntos todos os filhos de Deus de todas as eras, formando esta Jerusalém, cidade santa, cidadãos santificados pelo sangue de Cristo. Cristo é aquele que atua em nós e nós respondemos pela fé à atuação de Deus. Sim, uma multidão. A Bíblia diz que uma multidão tem chegado ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, arrolados no céu, diz Hebreus 12, versos 22 e 23. Que lindo este verso! Uma multidão, meus queridos, a Jerusalém celestial, a Jerusalém, os filhos de Deus terrenos, santificados pelo Espírito Santo, mas a Jerusalém celestial, os anjos de Deus que não viveram o pecado, sim, formando esta grande Assembleia de Deus, a grande universal Assembleia que é o povo de Deus. Que lindo vai ser esse momento, esse grande encontro da igreja, e a igreja terrena, santificada pelo Espírito Santo, com a igreja celestial. Mas os anjos também são considerados a igreja. Veja bem, meus queridos, a Bíblia diz que a igreja nos céus e na terra é considerada uma família. Aí em Efésios, no capítulo 3, verso 15, a igreja, uma família. Igrejas nos céus e na terra. Deixa eu ler esse verso, que ele é muito interessante, muito bonito. Efésios 3, verso 15 diz, deixa eu só localizar aqui, de quem tomou nome toda a família, tanto no céu como na terra. Me ponho de joelho, diz Paulo. Olha bem, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Olha que lindo, então a igreja é uma família. Isso é interessante a gente entender. E aqui nós vemos a família por adoção, que famílias recebem membros por adoção, não é mesmo? Um filho adotivo. Sim, nós somos filhos por adoção. Cristo nos adotou. Ele nos comprou.
filhos pelo novo nascimento. Filhos pelo novo nascimento, filhos por adoção. Paulo fala isso em Romanos, em Efésios, né? Então, por intermédio da fé em Cristo, aqueles que foram batizados não são mais escravos, mas filhos do Pai Celestial, que vivem com base no novo concerto. Agora, aceitam o Pai, foram batizados, não são mais escravos, pertencem à família de Deus, à família da fé. Pessoas se dirigem a Deus como Pai, o Pai, nosso Pai, Santo Pai. Se Ele é o nosso Pai, nós somos seus filhos e nós nos dirigimos a uns aos outros, consideramos os outros como nossos irmãos. Irmãos, Deus o nosso Pai. E nós, humanos, filhos de Deus, irmãos, por isso nós nos dirigimos uns aos outros como irmãos. Então a igreja de Deus, tendo Deus como Pai, uns aos outros como irmão, então formamos um companheirismo cristão. Então a igreja é esse conjunto de membros que vive um verdadeiro companheirismo, ou koinonia, lá do grego, um conjunto de companheiros, de irmãos que cooperam na fé, que se envolve no evangelismo, que se envolve na salvação de outras pessoas. Então, os membros estendem a todos aqueles que se tornam parte da família a destra da comunhão. É por isso que os membros se reúnem na igreja. Para que ir na igreja? Família se reúne. Família senta, conversa, brinca, sorri, se alimenta junto. A família de Deus é assim. As pessoas vivem em um só espírito. Tem responsabilidades, sim, tem responsabilidades. Vigiam, cuidam um dos outros. Percebe? Uns fortalecem os outros. Mas a Bíblia também diz que a igreja é o alicerce da verdade. É o pilar, o alicerce da verdade. E Paulo, ele diz lá em 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. É a igreja, meus queridos, que sustenta a verdade de Deus aqui nessa terra. A igreja, meus queridos, é que deve viver esta verdade, deve pregar e viver esta verdade. Então, esse conjunto de irmãos que forma esse corpo, esta noiva, cada um membro que forma o grande templo de Deus, a Jerusalém celestial, a noiva do Cordeiro, esta igreja ainda militante, porque estamos aqui ainda militando, esta igreja é a coluna e baluarte da verdade, ela é o sustentáculo da verdade de Deus aqui nessa terra. Percebeu? Nós temos a grande responsabilidade de ser luz, manter os padrões de Deus. A igreja deve aceitar os padrões de Deus, a Bíblia, a verdade e somente a verdade, nada mais do que a verdade. A igreja que não tem a verdade da palavra de Deus, ela é uma igreja manca, uma igreja deficiente. A igreja de Deus foi colocada aqui nessa terra para se submeter à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vontade de Deus. E na multidão de conselhos da palavra de Deus, a segurança. Então a igreja, ela é este pilar, é este alicerce da verdade. Cuidado, nós devemos espalhar verdade, unicamente a verdade, nada mais do que a verdade. A igreja de Deus tem essa responsabilidade. Deixe a Bíblia falar. Não podemos mexer na Bíblia, não podemos mudar as escrituras sagradas.
mas a igreja também é um grande exército. A Bíblia chama a igreja desse grande exército, uma igreja militante que logo mais seremos uma igreja triunfante. Agora ela está militando, lutando, implacável guerra. Temos que militar nesta guerra. Temos que, pela graça de Deus, guerrear contra as trevas espirituais, vestidos com toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o cristão deve tomar toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e depois de haver vencido tudo, permanecer inabalável. Então eu e você somos a igreja militante aqui, guerreando, armados com as vestiduras de Deus, não com as armas terrenas, não, meus queridos, não com espadas, não com armas hoje tecnológicas, é com a armadura de Deus, e uma igreja que guerreia contra os principados e potestades das trevas. Uma igreja de Deus nos dias atuais é uma igreja poderosa pelo poder do Espírito Santo, que luta, tem batalhas, duras batalhas, mas é uma igreja que vai vencendo. Não é a igreja mais bonita, não é a igreja mais numerosa. A igreja de Deus nunca foi a mais numerosa, mas é a igreja santificada pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Ah, meus queridos, esta igreja, você é chamado a fazer parte dessa igreja. Você é chamado a fazer parte desse povo. Você é chamado, meu querido, você diz, mas eu não gosto de igreja. Por que você não gosta de igreja? O que lhe atormenta quando se fala em igreja? O que lhe machucou? Eu tenho certeza que não foi Jesus Cristo que lhe machucou. Eu tenho certeza que não foi o Espírito Santo que colocou esse trauma de igreja na sua mente. Não foi. Tenho certeza que não foi o poder de Deus que... Não, talvez foi um membro, foi uma pessoa, um líder religioso. Talvez você não goste de igreja porque igreja hoje tem a conotação de comércio, de dinheiro, né? De dinheiro, beneficiar alguns líderes religiosos. Meus queridos, pode ser que tenha esses tipos de organizações por aí, mas a igreja de Deus não. A igreja de Deus, ela vive como família, harmoniosa, bem organizada, edificada pelo poder do Espírito Santo, tendo Deus como cabeça. Quando Deus é o cabeça, essas coisas, elas não vão atrapalhar a sua igreja. Uma igreja unida, uma família unida, isto é a igreja de Deus. O que lhe atormenta quando se fala em igreja? Tem outras pessoas que têm muita alegria em pertencer à sua igreja. Que lindo isto, né? A pertencer a esta família, são alegres, felizes, para cima. Você diz, mas lá na igreja tem tanta gente falsa. Aonde é que não tem? Lá no seu serviço tem gente falsa? Lá no comércio tem? Na rua tem? Nos seus negócios tem? No seu grupo de amigos? Pois é. Ah, Daniel, mas lá na igreja tem tanta gente que se esconde atrás da Bíblia. Aonde que não tem pessoa que não se esconde atrás de alguma coisa? Às vezes se esconde atrás do pai, da mãe, do dinheiro, da sua capa, dos seus ornamentos, da sua riqueza, atrás da sua profissão. As pessoas são normais, todos nós somos pecadores, mas Cristo é o cabeça da igreja. Se nós vivemos a vontade de Deus, nós não vamos machucar o nosso membro, não vamos machucar o nosso próximo, não vamos machucar os fiéis da igreja, não vamos ferir, não vamos explorar, vamos usar da verdade, somente da verdade, com alegria no coração. Isto é a igreja de Deus. Eu pertenço à igreja há mais de 58 anos e sou feliz por pertencer a uma igreja que chamo de o povo de Deus, que vive a verdade. Não sou santo,
mas Cristo quer me santificar. Não sou puro, mas Cristo está pronto a me purificar. Depende da minha entrega diária, da minha comunhão diária. Percebeu? Então Deus tem amor à sua igreja. Se você não está na igreja, mas eu posso viver em casa, tudo bem, você pode viver a verdade lá em casa, mas Deus diz que o conselho de Deus é que nós não deixemos de congregar, porque ali há comunhão, ali há conselhos sábios. Portanto, meu querido, talvez você é assim traumatizado com uma igreja porque lá alguém te feriu. Mas não foi Jesus Cristo, foi um ser humano como eu, como você também. Alguém lhe magoou, alguém ali lhe fez alguma coisa. Ou você nunca foi numa igreja, você só ouve falar. Talvez você só ouve falar, mas você não experimentou abrir o coração e deixar o Espírito Santo atuar em você. Deixe o Espírito Santo atuar. Deixe ele mudar essa mentalidade sua. Deus tem um plano para você. Deus tem um povo nessa terra. Deus tem uma verdade. E o Espírito Santo dele está trabalhando para que eu e você vivamos a vontade dele para logo mais estarmos juntos à grande Jerusalém celestial. Amém? Vamos orar, Pai querido, obrigado por colocar estas verdades em nossas mãos, por nos ensinar através da tua palavra. Aqueles queridos que às vezes têm algum problema com igreja, trabalhe nesse coração, mostre para ele o teu grande amor. Oh, Pai, nós somos falhos, humanos, mas tu és perfeito e nos chama para fazer parte desta grande comunidade de fé, o povo de Deus aqui nessa terra, que vive a verdade e somente a verdade. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, desejo a todos um final de semana abençoada. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.